Saudações, meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean, e neste vídeo eu quero conversar com você sobre ponteiros. É um tema que muitos engenheiros de sistemas embarcados possuem dúvidas, pois é um tema um pouco complexo muitas vezes da gente abstrair e entender do que se trata, mas vocês vão ver que na verdade o ponteiro ele é muito simples e muito útil no nosso dia a dia como um engenheiro, ainda mais em sistemas embarcados, temos que utilizá-los constantemente. Perfeito? E antes da gente começar o vídeo, já faz o seguinte, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e também ative o sininho, perfeito? Isso ajuda muito a engajar o vídeo. E lembrando também que agora o canal conta com o programa de membros, isso mesmo, agora você pode ser um assinante do canal e ter diversos benefícios. Além também de ajudar o canal aqui a gente trazer cada vez mais conteúdo. Perfeito? Deixa eu também te convidar a conferir os cursos que eu tenho disponíveis, os cursos da Ouroboros. Atualmente tem o curso de STM32, F411 Essencial e também o curso de FreeRTOS. Em ambos os cursos eu busco ter uma visão profissional, seja de STM32 ou seja de FreeRTOS. A gente analisa a sua documentação, a gente entende na teoria como é que funciona, fazemos exemplos e no final a gente executa um projeto. Tá? Esse projeto busca mostrar para você como é que a gente aplica as funções e ferramentas que a gente aprendeu. Isso para ambos os cursos. Perfeito? Então faz o seguinte, confere ó, bem no link que tá aqui na descrição, tá? Esse primeiro link, porque se você se inscrever no curso pelo link aqui da descrição, você vai ter um descontão especial, tá? Você vai pagar bem barato no curso que vai te ajudar demais na sua carreira. Perfeito? Diz então, vamos começar! Bom, galera, então o que são os ponteiros, tá? Ponteiros nada mais são do que variáveis que apontam para outras variáveis. O que isso significa? Significa então que, vamos lá, vamos desenhar aqui. Vamos supor que eu tenho a minha variável chamada vol. O tipo dela não importa, tá? Imagina essa caixinha aqui é minha variável vol, tá? E ela vai ter um endereço x aqui, tá? Aqui em cima o x significa um endereço, ok? E vamos supor aqui então o número 30, vai? 30 seria o conteúdo dessa variável, tá? Então, a minha pvol, tá? Que seria então o meu ponteiro de vol, nada mais é do que uma outra variável, ok? Que também, vamos lá, ela também tem seu endereço que eu vou chamar de y, tá? Então assim, a variável ela tem o endereço de memória dela também, tá? Isso é importante a gente entender. O que tem de conteúdo aqui dentro? Aqui dentro a gente vai ter o endereço da variável vol, que nesse caso é x. Então, gente, ponteiro nada mais é do que uma variável que aponta para outra variável, ok? Ela contém o endereço de uma outra variável, ok? Para você poder estar encontrando ela na memória. Ela possui várias utilidades, tá? Ela é muito útil para você poder estar manipulando variáveis em outros pontos do programa, sem necessariamente ter que passar o conteúdo. Enfim, a principal aplicação seria essa, tá? Você referenciar ela em outros pontos do programa, certo? Bom, se você não está convencido ainda, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que, olha só, tem uma caixinha aqui, tá? Eu tenho essa caixa aqui, né? Que é um kit de desenvolvimento da ST, né? Então, vou lá, comprei, né, esse kit aqui da ST mandou para mim, tá? Então, o que acontece? Essa caixinha tá lá num depósito, num galpão, num estoque, né? E ela vai ser endereçada para mim. Aí, o que acontece? Bom, vamos começar a desenhar aqui. Eu tenho a minha casa, certo? Essa aqui é a minha casa, tá? Que é para onde eu vou mandar esse kit aqui. Por onde eles vão mandar para mim, né? Essa casa minha, ela tem um endereço, tá? Então, ela tem uma DDR aqui, tá? Tem um endereço qualquer aqui, certo? E aqui a gente pode imaginar a casa, tá, gente? Como se fosse uma estrutura com várias coisas aqui, com vários blocos, tá? E um bloco desse seria a correspondência, tá? Então, o que acontece? Essa caixa tem que chegar, então, aqui na correspondência, tá? Minha box. Então, o que acontece? Bom, se a gente for trabalhar em termos de programação, não tem como, não faria sentido o pessoal da ST mandar essa caixa fazendo uma cópia, né? Vou fazer uma cópia da casa aqui do Pablo, né? Eu vou criar aqui do lado uma cópia, né? Fazer um copy dessa casa. E aí, né? Aí eu vou atribuir, né? Esse kit nessa casa. Não faria sentido, porque eu ia duplicar minha casa e ia modificar um outro ponto, certo? Eu poderia ter uma casa igual, só que não estaria no mesmo endereço e não ia chegar para mim, tá? Então, o que acontece? Para a gente poder mandar para casa, qual a informação que eu preciso ter, né? A transportadora precisa de uma informação chamada endereço, né? Do endereço da casa, que vai ser impresso o quê? Num papel. Então, eu vou ter um papel aqui contendo o endereço. E isso aqui, vamos falar a verdade, tá? Isso aqui é muito mais leve do que você copiar a casa, né? É melhor você ter a referência de onde encontrar aquela casa
do que você copiar, fazer uma cópia da casa, né? Isso aí é até inviável. E na programação, tá, gente? É a mesma coisa, tá? Algumas variáveis, tá? Não tem por que você fazer uma cópia dela. Você não quer fazer uma cópia. Você quer modificar o valor original dela. O valor original na posição original, tá? Porque aquilo é utilizado por outros pontos, tá? Isso aqui é muito similar ao que eu faço nas bibliotecas que eu crio, tá? As bibliotecas que você vê e acompanha pelo canal, eu utilizo muito esse conceito aqui, esse tipo de conceito de ponteiros, tá? Eu tenho a variável global, tenho a variável que ela existe, alocada, tudo certinho, e a biblioteca vai fazer operações em cima dessa variável, tá? Só que tem que ser na mesma, não posso criar uma cópia e modificar, porque a cópia modificada não me serve, eu quero atribuir no valor original, tá? Então, você quer entender um pouquinho mais de como eu crio as bibliotecas e ver uma aplicação real de ponteiro e como ele pode ser muito útil no nosso dia a dia, ó, clica bem aqui em cima, ó, aqui em cima vai estar aparecendo um card, tá? Que vai te levar para uma playlist lá onde eu falo de bibliotecas, tá? É uma playlist longa, assim, são 3 vídeos, 3 partes, mas assim, super completo, que eu explico tudo sobre como fazer uma biblioteca, ok? Então, basicamente, gente, acho que isso aqui é das formas mais fáceis da gente entender o conceito de ponteiro, tá? Eu tenho uma casa que eu quero enviar uma correspondência, tá? E aquilo, eu não crio uma cópia da casa, porque isso não faz sentido. Uma cópia da minha casa não é minha casa. Minha casa está num lugar fixo. Esse lugar não vai mudar. Então, a gente pode entender então, o endereço da nossa casa como ponto para onde as coisas podem chegar e gerar modificações. Ou, por exemplo, também, se for contratar uma construtora para mim fazer uma obra, eu tenho que passar o endereço. Então, as modificações que a construtora for fazer, tem que ser na minha casa. Se eu mandar o endereço incorreto, a obra vai ser feita na casa de uma outra pessoa, que não é a minha. Perfeito? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para a máquina para a gente poder trabalhar com alguns exemplos. Mas antes, vamos fazer a nossa pausa para o café. Ô, cafezinho bom, um cafezinho enquanto a gente está aí trabalhando, estudando, é sempre muito bem-vindo e ajuda a gente aí a se animar durante o nosso processo, seja de aprendizagem ou de desenvolvimento. E bom, deixa eu aproveitar esse momento aqui para comentar com vocês essa questão de ponteiro, tá? Desde a faculdade mesmo, até no trabalho, as pessoas têm muita dúvida de como utilizar o ponteiro, sabe? Realmente tem o seu quê de abstração que pode dificultar um pouco, mas é que eu acho que a gente, muitas vezes, quando a gente está começando a aprender os ponteiros, a gente acaba complicando muito. A gente quer tentar abstrair, sabe, da melhor maneira possível e começa a colocar camada. Sendo que, gente, no fim, é só você parar e pensar o seguinte: o que é um ponteiro? O ponteiro, como eu comentei, ele é uma variável. Pronto, eu acho que isso aí já resolve metade dos problemas da parte da gente entender o que é ponteiro. Ponteiro é só uma variável. Não tem nada além disso, tá? A questão é que, qual que é o conteúdo dela? O conteúdo é um valor. O que esse valor representa? Representa a posição de uma outra variável, né? O endereço dela. E dentro daquele endereço a gente vai ter um conteúdo, certo? Aí beleza, tem abstração de ponteiro para ponteiro, que eu não vou entrar no detalhe, tá? Mas basicamente assim, é um ponteiro que o endereço dele é um outro ponteiro. É simples assim, sabe? A gente não precisa tentar abstrair tudo ao máximo, tentar encontrar sempre alguma analogia. Não, é assim, a variável que armazena o endereço de outra variável. E pronto, acabou. Pensou nisso, resolve metade dos problemas da parte da gente tentar compreender do que se trata. Certo? Bom, é isso, tá? Já faz algum tempo eu queria falar com vocês sobre ponteiros, porque eu acho que é um tema muito interessante e que nós, como engenheiros, temos embarcados, a gente tem que dominar, porque a gente precisa muito disso, constantemente. Porque para acessar registradores, nós precisamos do endereço, temos que acessar o endereço. Então, o endereço da GPIOA de um microcontrolador, ele está no endereço fixo, ele não está em outro. Não existe outro lugar. Tem um lugar fixo que você precisa atribuir os valores corretos e também para uma questão de otimização, né? Não pensa assim, uma estrutura muito grande, né? A gente vai ver exemplo disso, tá? Uma estrutura muito grande, né? Muito pesada. Quando eu chamo uma função para trabalhar com aquela estrutura, se eu mandar um argumento normal, eu vou estar criando uma cópia daquela estrutura grande. Então isso é muito pesado para o programa, né? Eu posso estar consumindo stack de forma desnecessária. Então, quando eu mando um ponteiro, eu consigo fazer uma operação muito mais leve, tá? Em vez de eu mandar, sei lá, 200, 500 bytes, eu mando 4 bytes, que é o tamanho do endereço, para um microcontrolador de 32 bits. Tá certo? Bom, acho que é isso. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos lá, então, para a máquina. Eu estou com o programa aberto aqui, né? Um programa limpo, para a gente começar a dar uma trabalhada, tá? Tô aqui com o programa aberto, tá, gente? Deixa eu dar uns includes padrões aqui, tá? Vou incluir o cdint, eu gosto de trabalhar bastante com essa biblioteca. Então, incluir também stdio. Tá, então, para esse primeiro exemplo, eu vou criar aqui algumas variáveis, tá? Então, eu vou criar uma int32t, tá? Vou chamar de valor a, o 32a, tá? Só para a gente não se perder aqui.
Vou criar também uma int64t, tá? Uma variável de 8 bytes, né? Uma de 64A, tá bom? E vou criar dois vetores, tá? Vou ter um vetor char, que vai ser o meu text. Não vou criar como vetor, não. Vou criar como ponteiro. Vamos criar como vetor. Isso, tá? Gente, é um ponteiro, tá? Array é ponteiro, como a gente já viu. Vai ser um texto que vai conter aqui um texto, então, um hello world. Padrão, né, gente? Hello world é o padrãozão. Eu vou criar também um outro vetor, tá? Que eu vou chamar aqui, ó, de um int 64t, o 64rr, tá? Esse é um vetor de 6 posições que vai conter aqui alguns valores. Então, o que agora a gente vai fazer? Vamos aqui, antes do loop, tá? Vamos fazer algumas operações para vocês entenderem aqui todo esse conceito, tá? Vai fazer bastante sentido quando a gente começar a trabalhar aqui, tá? Principalmente no debugging que ele vai mostrar pra gente. Primeiro, então, no nosso 132, né? Eu vou criar aqui, como variável interna, tá? Vou criar os ponteiros, tá? Eu vou criar aqui um ponteiro pro int 32t, chamado de PA, né? E lembrando, tá, gente? Como é que eu declaro um ponteiro? A gente coloca o asterisco antes, tá? int32_t, asterisco PA, tá? Então, o programa já entende que essa variável vai ser um ponteiro. Então, ela vai armazenar o endereço de uma outra variável do tipo o int32, tá? Aqui, né, vai ser PA, né? Vai ser PU32A. Aqui vai ser um PU64A. Perfeito, acho que é isso. Então, eu escolhi trabalhar aqui com uma variável absoluta e também com uma variável do tipo vetor. O vetor, eu não preciso atribuir ele a um ponteiro porque ele já é um ponteiro, tá? Então, a gente não precisa estar fazendo isso aqui. Vamos lá, galera. Então, agora aquilo. Como é que eu faço o PU32A ter o endereço da variável U32A? É simples, a gente utiliza o símbolo e-comercial. O símbolo e-comercial vai indicar, então, que eu quero pegar o endereço daquela variável. Vou pegar aqui, ó, o 32A e beleza. E a mesma coisa para a variável 64 bits. Para o vetor, então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou ter que criar o ponteiro aqui, porque vocês vão entender o que eu vou fazer, né? Falei que a gente vai ter que criar o ponteiro, mas a gente vai ter que criar assim. Eu vou aqui, ó, PU32. Na verdade, não aqui, né? Ele vai ser para o 64, então vai ter um PU64A RR, né? Com um asterisco na frente. E logo em sequência teremos também um ponteiro de char, de meu ptext. Vamos fazer aqui embaixo também as atribuições, tá? Lembrando que a gente tem que sempre atribuir, senão ou o ponteiro vai apontar para um objeto nulo, né? Para o null, que significa o endereço zero, ou ele vai ter um valor desconhecido, algum lixo. Geralmente, quando a gente tem um ponteiro declarado em uma função local, ele tende a conter lixo, tá? Toda questão de stack ali, que é modificado por outras funções, enfim. Mas quando a gente declara global, costumeiramente ele possui o valor zero, tá? O valor zero significa também isso aqui, ó, null, tá? Null significa ponteiro nulo, tá? É um ponteiro que não aponta para um lugar nenhum, para um lugar inválido. Então, deixa eu aqui rapidinho fazer as atribuições que estão faltando, tá? Perfeito. O que eu quero que vocês notem aqui, eu fiz duas coisas que é a mesma coisa, só que um pouco diferente, tá? O ptext, que é o ponteiro para o texto, recebeu então o texto, tá? Lembrando, vetor, o que é o vetor? Vetor é um ponteiro, tá? E o seu endereço refere-se ao primeiro elemento deste vetor, tá? Então, se eu estou falando aqui é o seguinte, ó, o endereço do texto vai para o ptext. O PU64RR está recebendo o quê? O 64RR, tá? A posição 0 desse vetor. E o e-comercial é o quê? É o endereço dessa posição, tá? Isso aqui é bastante útil porque eu posso querer também fazer o seguinte, né? O 64RR, né? Só que eu quero começar a partir da posição 1. Então, você pode também estar fazendo isso. E aí, que vamos trabalhar? Vai trabalhar o seguinte, tá? Então, já é pelo debug, né? Que, por exemplo, aqui o PU32A vai ter o endereço de 32A. Mesma coisa, o PU64A. Ok? Estou mostrando para vocês verem essa questão aqui, diferença de tamanhos. E depois eu tenho a variável ptext e a PU64RR, que também vai fazer algumas operações bem interessantes. E agora, vamos supor que eu quero dar um printf. Tá? A gente não vai ver printf seriado serial, tá? A gente não vai ver isso porque não vai precisar. Mas vamos supor que eu queira pegar o valor desse PU32A. É muito simples, vamos lá, eu quero imprimir o valor, né? O 32A é igual a, vamos supor aqui, ó, porcentagem D. E aí, para puxar o valor de PU32A, eu utilizo então o asterisco e PU32A. O que essa operação faz? Ela vai buscar lá no endereço de memória que está sendo referenciado pelo PU32A e pegar o conteúdo que tem ali dentro, tá? Eu vou obter o valor ao qual eu estou me referindo, ok? Onde aquele endereço aponta, certo? E aí, vamos pegar aqui, ó, o ptext, tá?
O ptext eu quero fazer o seguinte, vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Eu posso fazer incrementos dentro de um ponteiro. Posso vir aqui, ó, ptext mais, ptext mais, e o ptext mais, tá? A gente vai ver qual que vai ser o primeiro valor que está sendo apontado pelo ptext, tá? A gente consegue ver pela depuração aqui bem facinho, ok? E aí, eu quero que vocês entendam, vejam, tá? Eu vou fazer o mesmo para o P164A, RR, né? Eu vou incrementar ele, vocês vão ver que acontece o seguinte, 3 vezes eu incrementar, 4. Vou tentar ali mais uma aqui. O compilador entende o tipo de variável que você declarou. É um ponteiro para um índice 64T, uma variável de 8 bytes. Então, quando eu incremento, ele vai pular 8 bytes. Ele vai sempre incrementar de 8 em 8. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, vou fazer o seguinte. Já vou colocar um breakpoint aqui e vamos fazer a depuração desse código. Vamos lá, F8. Bom, galera, então estou aqui com umas expressões, né, que eu coloquei. Temos aqui, então, PU32A. Veja que ela está com lixo, tá tudo com lixo aqui, ó. 0xFFF, eu não atribuí ainda, tá? A outra aqui tá com 0x2000224, tá? Então aqui tá tudo lixo por enquanto, né? São valores que eu não posso confiar. Então é o seguinte, tá? Eu vou dar um F6, vocês vão ver que aconteceu o seguinte. O U32A recebeu, então, esse valor aqui. O que é esse valor? É o endereço de U32A. O debugger tá até me mostrando aqui que é o seguinte, através desses símbolos aqui de maior que e menor que é referente ao endereço de U32A. Como é que eu posso também ter certeza disso? Tem aqui, ó, meu U32A, tem tudo valor zero, tá, gente? Eu não atribuí nenhum valor, podia ter atribuído. Se eu colocar aqui, ó, e-comercial U32A, olha só, eu tenho aqui, então, o valor do endereço de U32A. Vai acontecer o mesmo também, ó, para o PU64A, ok? Então, ele tá pegando o endereço de tudo aqui, ó. O ptext também, ó, o ptext aqui, ele é um char, ponteiro para char, ele já entende que é um texto, tá? Esse texto significa o quê? Hello World, né? Já pegou o texto completo, que é o que temos aqui. É um vetor de 14 posições. E o 64 AR também é a mesma coisa, tá? Ele começa lá em 0x200010. Perfeito? Bom, então tem o printf aqui, né? Esse asterisco U32A significa que eu estou pegando o endereço desse cara aqui. Aqui pela depuração também consigo verificar isso, né? Tem uma setinha aqui do lado, tá vendo? Eu clico nessa setinha aqui, ó, vai mostrar o endereço do primeiro elemento, tá? P64A também é a mesma coisa, certo? Text também vai mostrar o endereço do primeiro elemento. Já vou até abrir para esses dois aqui, porque vamos começar a trabalhar em cima deles. Olha só que bacana. Ptext, então eu vou incrementar o ptext. Fiquem olhando aqui no ptext, tá? Primeiro elemento é o caractere H. Incrementei, ele incrementou em uma posição o endereço e pegou o E. Veja que o texto está encurtado e também tem aqui, ó, text mais um, que significa o quê? Hello World. Mais um incremento, eu vou ter o hello world, né? Text mais 2. Em sequência também, né? Passamos então para mais 3 bytes. Então temos o low road. Vai ficando. Então, ou seja, eu estou percorrendo esse vetor através de incrementos, tá? Sem precisar fazer um incremento explícito, tipo mais igual 1, mais igual 2 e assim por diante. Igual já vi aqui, ó, no P164RR, tá? P164RR, então eu tenho o valor 1. Para que eu vou incrementar, olhem aqui, quero olhar o endereço aqui do U64RR. Vou dar um F6, né? Que é para poder andar uma linha. Olha só. Incrementou em 8 posições. Estou aqui na 2000018. Significa o quê? O 64RR mais 8 bytes. Eu tenho quem? O valor 2. Tá? Lembrando que esse valor 2 está sendo representado por uma variável de 8 bits. Tá? De 8 bytes, perdão. Então eu tenho 8 bytes para representar esse 2. Tem muita coisa sobrando, tá? Eu podia aqui utilizar um número bem grande, só que ia ficar muito complicado para a gente. Vou dar mais um F6 e mais um F6. Então vejam, eu consegui percorrer esse vetor sem precisar explicitar o tamanho dele, porque o compilador entende. É um vetor para o int64t. O int64t tem 8 bytes. Se eu for incrementar esse vetor, quer dizer que eu quero ir para a próxima posição dele, né? Quando eu incremento esse ponteiro. O compilador, ele entende, né? O compilador na geral, o código, ele entende que eu tenho que incrementar 8 posições. Então, assim, aqui já é um exemplo para a gente poder entender ponteiros funcionando, tá? É aquela lógica de caixinha, tá, gente? É um ponteiro, ele aponta para uma variável que existe, tá? O ponteiro, ele não tem um valor, como eu posso dizer, que você consegue trabalhar em cima, de certa forma, diretamente, né? Ele é um valor que vai te indicar onde está a variável de interesse, tudo bem? Isso tem utilidades para quê? Tá? Uma utilidade, tá? Já vou mostrar aqui para vocês, é o seguinte, nem precisa depurar, vamos lá, dar uma olhadinha no código fonte aqui do nosso microcontrolador, tá? Deixa eu achar aqui o que vai ser interessante pra gente. Bom, galera, eu tô aqui então no arquivo stm32g0b1xx.h. Esse arquivo ele tem os endereços, tá? E algumas definições relacionadas ao nosso microcontrolador. Agora que vocês vejam aqui é o seguinte, tá?
Eu tenho aqui o meu define GPIO A, tá? O GPIO B, C, assim por diante. Aqui ele está, então, basicamente fazendo a parte de abstração de onde estão esses registradores, tá? Então, basicamente é o seguinte, tá? A gente tem, ó, esse tipo de variável aqui, ó, GPIO type_def. Vamos ver o que ela se trata antes de tratar a questão dos endereços. Tem aqui, então, type_def struct, GPIO type_def. Então, basicamente, gente, se você pegar lá os registradores na documentação do STM32, você vai ver aqui aquelas posições, né? O mother, que significa o mode register GPIO port, o OType ER, OS speed, PU-PDR, né, que é a parte pull-up e assim por diante, tá? Então a gente tem aqui, né, uma estrutura que faz um combo, né, basicamente ela agrupa todas os registradores referentes àquela GPIO, né, que vai desde a configuração do modo, velocidade, pull-up e também a parte de leitura e escrita, tá? E como eu comentei, tudo isso tem posições fixas na memória, tá? Ela não tá aleatoriamente distribuída e não tem como você mudar de lugar, tá? Tá lá no hardware do microcontrolador, tá lá no hardware do chipset, não tem como você mexer. Tem lá o endereço certinho que a fabricante deixou, né? E tá conectado às GPIOs do microcontrolador, tá? Então vamos voltar lá, vamos achar aqui de novo a GPIO A. Perfeito, então aqui ó, define GPIO A. Note que aqui é o seguinte, eu tenho aqui o GPIO type_def asterisco. Aqui é só um typecast, tá, gente? É só para ele falar que esse endereço aqui, que vai ter nesse lugar aqui, se refere a essa estrutura aqui, um ponteiro para essa estrutura. Então, ó, aqui já começou o ponteiro. Onde esse ponteiro vai me levar? Eu tenho aqui essa variável, a GPIO A base, tá? Então, eu tenho a GPIO A base, a GPIO B base, né, que basicamente é o endereço inicial da GPIO A, tá? GPIO B assim por diante. Vamos lá, GPIO A base, ele tem um IO port base, então já começamos bem, né? Mais 0, certo? Porque a GPIO A está nesse primeiro endereço. Aí a GPIO B, a C, a D e assim por diante, é um offset apenas. Então vocês estão vendo aqui, é o IO port base mais alguma coisa aqui. Isso aqui a gente consegue ver lá na documentação, tá? Vai estar um print na tela aí para você poder ver onde a gente encontra essas informações lá no datasheet, tá? Para você não precisar ficar procurando datasheet toda hora, a CubeIDEA já facilita para você aqui, né? A parte de geração de código. Quem que é o IO port base, gente? Vamos lá, vamos terminar então para achar o que é isso? Um endereço. Temos aqui então o endereço, ó, 0x50000, tá? Então, nesse endereço aqui eu tenho minha GPIO A. Agora a gente vai trabalhando ali com o seu microcontrolador. Se você colocar esse endereço aqui lá no debug, ele vai mostrar para você o que tem, tá? Se fazer o typecast tudo certinho, você vai conseguir ver que é a sua GPIO, tá? Então, só quis mostrar isso aqui para vocês, que registradores a gente tem que acessar o endereço certinho que o datasheet nos informa. Não tem como acessar em outro lugar, tá? É aquela ideia da casa que eu já havia comentado com você. Então assim, galera, agora para só encerrar esse vídeo, né? Então eu só quero fazer um exemplo aqui com vocês com questão de função, tá? Eu vou criar uma estrutura aqui, eu vou manter tudo isso daqui, só quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Então vamos criar uma estrutura aqui, ó, type_def struct, mais struct t. Vou colocar aqui, ó, várias coisas, 64t, a. Bom, vou escrevendo aqui alguns valores e já volto com vocês. Perfeito? Criei minha estrutura aqui. É uma estrutura grande, tá, gente? Então tem aqui, ó, 256 bytes, que seria uma informação bruta. Eu tenho um texto de 32 bytes e o int64t, que é um A aqui. Tá? Pode ser uma estrutura de algum pacote que vem por alguma interface de comunicação. Então aqui, gente, já tem quase 300 bytes. Se eu vim e fazer o seguinte, tá? Vou criar a função, né? Vou chamar work, né? Work, tá? Ela vai trabalhar em cima dessa estrutura, tá? Vai ter uma estrutura ali, eu quero trabalhar em cima dela. Tá? Então vou pegar aqui, ó, mais struct t. Data, vamos chamar de data. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Lembra o seguinte, uma função, os argumentos de uma função, eles sempre são uma cópia do que você está mandando, tá? Então assim, se eu pegar esse data, eu vou gerar uma cópia do data dentro da função. Então eu vou copiar 300 bytes. Esses 300 bytes vão lá para a stack e depois, assim, dependendo se meu sistema for um pouco limitado, vai gerar um estouro de pilha que vai zoar todo o programa. Estouro de pilha é um negócio que zoa tudo e é difícil você achar o problema, tá? Então, isso aqui não é muito otimizado. É lógico, tem casos que você precisa mandar uma cópia, não tem muito o que fazer. Mas o ideal é você fazer o quê? Ponteiro. Porque, vamos lá, de novo, função sempre cria uma cópia do que você está mandando. Se você está mandando um ponteiro, você vai criar uma cópia do ponteiro. Que cópia do ponteiro? Vai ser um valor ali, que nesse caso é 4 bytes.
Então, ao invés de eu copiar quase 300 bytes, eu crio uma cópia de apenas 4, que é muito mais leve para trabalhar e muito mais rápido, certo? E aí eu posso trabalhar em cima desse data mais tranquilamente. Tá? Daí eu posso vir aqui, por exemplo, pegar o data. Lembrando, né? Ponteiro, estrutura de ponteiro, a gente aponta para os elementos utilizando o traço e o símbolo maior que data. Vamos supor que a gente vai incrementar o data A. Vamos supor que a gente vai gerar um main set aqui no data raw. Vamos supor que eu vou zerar ele, né? Aqui então os tanto de bytes que a gente tem ali, que é 256. Perfeito? Eu estou fazendo trabalho em cima do data. E aí, como é que eu posso estar mandando isso, né? Vamos instanciar ele aqui. É o myStruct. Como é que é? myStr. Perfeito. E aí, para mandar, gente, é simples demais. Só eu chamar aqui a minha função work. Ele até sugeriu para mim aqui a variável. Tá? Vou tirar esse breakpoint daqui e vou colocar aqui para a gente poder ver como é que vai estar dentro da função isso daqui. Vou soltar o programa normalmente. Tá? Vou então agora entrar na função step into. Beleza, gente. Vou pegar aqui, ó, variáveis. Tem o meu data. Olha só. O meu já começou com 0, tá, gente? Normal. Mas o que eu quero que vocês notem aqui. Data é o ponteiro, certo? O ponteiro do que eu mandei. Tá aqui no endereço, ó, 2000D0, que significa o myStr. E todas as modificações que forem feitas aqui, vão ser feitas também na variável global. Eu vou vir aqui, ó, o A vai ser incrementado. E vamos ver, a hora que sair da função, temos aqui no myStr o valor 1, tá? Então, só quero voltar com vocês o seguinte, para mostrar também mais uma coisa bem interessante. Vou entrar aqui na função e vamos ver se vai dar certo aqui. Deu certo, ó, coloquei aqui o tamanho da estrutura, tá? Size of myStruct T. Agora eu vou colocar aqui, ó, size of myStruct T underline. O que temos aqui? O tamanho da myStruct é 296 bytes, muita coisa, não é pouca coisa. Mas o tamanho do ponteiro é apenas 4 bytes. Olha que bacana isso daqui. Então a gente consegue estar otimizando e muito o programa. Tá? Aproveitar também que está vendo essa questão aqui desse I/O port base, vamos ver como é que é o nossa GPIO aqui pela Expressions. I/O port base, beleza, tá, gente? A gente tem aqui o quê? Um endereço, tá? 05000. Só que se eu vir aqui e pegar o GPIO A, pegar o GPIO direto, que eu acho que já vai dar certo. Ó, GPIO A, pronto. Ele já atribuiu o tipo, né? Fez o type def. Tá aqui, ó, endereço, ó. Qual que é o valor? 0x5000. Refere-se ao endereço da GPIO. Vou aumentar aqui, né? Poder expandir. E temos aqui toda a parte de configuração do GPIO A. Lógico, aqui tá tudo padrão porque eu não configurei GPIO. Tá? Então tá tudo que vem padrão de fábrica, não tem nada modificado aqui. E a gente consegue então estar acessando o registrador. Posso vir, modificar aqui as saídas, posso ver o que está lá na entrada. Então aqui você consegue monitorar pela variável. Tá? Tem como você ver esse IDR, por exemplo, se modificando. Porque no fim é só acesso à memória. Bom, galera, então deste vídeo eu acredito que seja isso. A gente aprendeu algo básico aqui em C, que é a parte de ponteiros e que nós, como engenheiros e projetistas, temos que entender certinho para poder criar aplicações e projetos com a melhor otimização possível e um uso adequado das ferramentas que temos em mãos. E uma outra coisa também assim que é bem interessante nós como engenheiros saber é sobre ponte H. A ponte H é um circuito muito interessante que permite que a gente crie aplicações muito legais, como por exemplo fazer reversão de motores. A gente pode fazer isso. E eu já fiz um vídeo falando disso com relés. A gente pode criar uma ponte H com relé, que é bem simples de implementar, bem simples de fazer e que é muito utilizado, tá? Portões, por exemplo, portões de residenciais utilizam uma ponte H em relé para poder fazer a inversão do giro do motor. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Fala o seguinte, você clica no quadro, acho que esse quadro aqui, ó, é aqui mesmo? É aqui mesmo. Vai ter um quadro que vai te levar lá pro vídeo sobre ponte H com relé. Beleza? Então, lhe desejo um fortíssimo abraço.